Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Me contem como é que andam os estudos para a segunda fase da OAB aí, quem está fazendo então a segunda fase, né, em tributário. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Vamos aproveitar que está aí no início ainda, tem bastante tempo até o dia da prova. É aquele bastante que é bom, mas assusta porque passa tão rápido, né? Mas tem ainda um tempinho. Bom, gente, eu sempre falo bastante e aí aqui eu quero explicar mais o que eu sempre falo, que são 3 pilares para ser aprovado na segunda fase da OAB em tributário. Sempre trago esses 3 pilares. Da onde tu tirou isso, prof? Que papo é esse? Isso vem desses 12 anos em que eu dou aula, da preparação que eu mesma criei e que eu aplico para os meus alunos ao longo desses 12 anos e que sempre deu certo. Esses 3 pilares são características primordiais que eu verifiquei durante o estudo para a segunda fase, tá? Eu escuto tem uma frase que eu já escutei muito e ela me dói, que é: eu estudo muito e não consigo passar. Essa frase, ela me dói porque ela deixa claro uma coisa, tá? Ela deixa claro que não falta estudo e conhecimento aí para muita gente, então o que faz com que não seja aprovado não é a falta de estudo e de conhecimento. E ela deixa claro que se tu estuda muito e tu não passa, é porque tá estudando errado. Esse é o ponto. Então, quando eu chego nesses 3 pilares, quando eu falo sobre isso, é para mostrar são os 3 pontos, os pilares, nada mais é do que isso, estudar certo. Então, o primeiro, que é o planejamento do estudo. Parece óbvio, parece, mas é a primeira coisa que eu detecto quando eu começo uma mentoria. Não se sabe por onde começar, e se tu não tem começo, não tem meio, não tem fim, né? Então, quando se fala em planejar estudo, é esse o nome mesmo. Começamos por onde? Depois a gente avança para onde? Seguimos para se chegar aonde? Isso é planejar. Quantas horas por dia? Como é que vai ser? Tá bom, então vamos lá, planejamos, começamos. Vamos começar estudando, um exemplo, os princípios de direito tributário. A partir disso, nós seguimos, a gente pode ir fazendo. Quando o planejamento, ele tá, o que engloba? O que vai ser estudado, como vai ser estudado e qual é o tempo que haverá de estudo. Essas 3 coisas que está englobado dentro de um planejamento. Então, tem que decidir o que, né? Vai ser a ordem do estudo. Como que se vai estudar cada um desses pontos e qual é o tempo. E aí, assim, ó, a primeira fase não, mas a segunda fase eu sempre digo, 4 horas por dia. Eu não vejo adequado como menos do que isso, tá? 3, bem estudado, bem concentrado, tá? Então, gente, isso é planejar, tá bem? Então, o primeiro pilar que eu observo muito é que é isso, eu estudo muito, Tá, mas como é que tu tá estudando? Né? Vamos fazer uma analogia aí, uma outra situação que a gente conhece. Eu vou pra academia, malho e não emagreço, né? Vamos falar sobre essa outra situação. E a gente vê, mas como assim? Isso não tem lógica, se tu tá indo bastante pra academia, se tu malha, se tu caminha, como é que tu não tá emagrecendo? Porque tá alguma coisa, ou o exercício está sendo feito errado, ou tá faltando alguma coisa, é isso que o instrutor vai dizer. Eu tô falando isso porque tô dando esse exemplo porque acaba sendo bem, né, mais comum no nosso dia a dia, a gente já passou por isso, ou já conhece alguém, enfim, né? Coisas que muitas vezes a gente acha, eu não preciso de alguém para me ajudar, eu não preciso de ajuda para estudar, eu não preciso de ajuda para emagrecer,
né? Eu posso ir na academia. E aí tu tá indo e a coisa não acontece, né? Porque às vezes sim, tá fazendo de uma forma errada. Então, eu não preciso de ajuda para estudo, porque eu estudo e eu consigo estudar e as coisas não acontecem. Porque tá estudando errado, tá? Então, pessoal, além do planejamento, que é o pilar 1, né? E eu já dei aí, então, a palhinha de como é que ele vai funcionando. O segundo, que eu sempre falo, é saber fazer a peça prático-profissional. Eu não me preocupo em saber responder as questões. Quem cumpre o pilar 1 responde as questões, porque planejou o estudo, estudou certo, vai responder as questões. Agora, fazer a peça é outra história. Porque a gente responde questão desde criança, né? Lá no colégio, todo mundo com certeza teve que ler um texto e responder as questões do texto, né? Do que fala o texto. Todo mundo respondeu, né? Aula de português. Tem que ler o texto, né? Responda as questões. A tartaruguinha correu rápido ou devagar? Justifique. Todo mundo passou por isso. Então, responder questão, vocês vão saber. Se estudou, responde a questão. Agora, fazer a peça é outra história. E a peça, ela tem um detalhe bem importante. Ela é técnica. Ela é muito técnica. Então, não adianta dizer, como é que eu vou saber fazer peça se eu não advogo, se eu não tenho prática? Mas não é isso que eles querem na segunda fase. Eles não querem experientes, não é isso. Eles querem que vocês façam aquilo que eles querem que vocês façam. É isso. Entenderam? Eles não querem que ninguém saia inventando teses e criando algo novo. Então, vocês precisam fazer exatamente aquele modelo que eles querem. Ela é técnica. A peça não se inventa nada. Tem que saber o esqueletinho dela, é aquilo, sabe o esqueleto, preenche. É isso, ó. Esse aqui é o formato, agora preenche. De acordo com o enunciado. Isso vai exigir, sim, algum mentor, né, algum professor, alguém que vai mostrar esse esqueleto, né, então, e vai exigir o estudo aí, o planejamento, o ponto 1, porque dentro dele vai ter a prática, claro. No decorrer do estudo, vocês vão ter que ler os enunciados e ir preenchendo o esqueleto. Aprender o esqueleto, preenche o esqueleto. Porque se não for bem na peça, acabou a prova. A peça vale 5 e se errar a peça, zerou a prova. Então, a peça é tudo. Porque quem fizer exatamente isso, souber o esqueleto ali, né? Faz um mapinha mental aqui e tal, preenche o esqueleto, sabe o conteúdo, colocou, tirou 5. 5. E aí tem mais 4 questões, que todo mundo sabe responder questão, né? 4 questões bem tranquila, por quê? Porque responder questão a gente sabe. O conteúdo tá todo escrito na Constituição e no CTN. E a gente leva o quê para consultar? A Constituição e o CTN. Então, é a interpretação do texto, né? Leia o texto, responda as questões. Se tá ali com o CTN e com a Constituição, responde as questões. Deu? Entenderam o pilar 2? Porque essa peça é importante e simples ao mesmo tempo? Então, vamos para o pilar 3, que é algo que eu tenho observado muito, que são súmulas. É importante ter uma boa conexão com as súmulas. Então, nesse estudo aí lá do pilar 1, o planejamento, a gente tem que incluir essas súmulas. Tem que olhar as súmulas, ler e entender onde é que tu vai aplicando elas, porque tá agora muito moderno que as provas da segunda fase, algumas respostas estejam em súmulas. E aí, nesse aí não vai ter jeito, né? Não tem musiquinha, não. Tem que ler as súmulas e entender. A notícia boa é que não são tantas assim, né? É um número bem tranquilo e bem possível de se entender. Então, pessoal, era essa explicação que eu queria dar, porque eu falo sempre os 3 pilares e digo quais são. Mas aqui eu trouxe esse vídeo que era para elucidar bem para vocês
o que quer dizer cada um deles. E aí aquilo, se vocês gostaram, deixa um like, comenta se achou legal, se ficou com dúvida também. E lembrando sempre, né, que eu sou mentora tanto da primeira como da segunda fase da OAB. A primeira fase é uma mentoria diferente, porque é uma mentoria muito mais voltada para uma estratégia de estudo e não conteúdo. Agora, a segunda fase ela é uma mentoria bem completa, com conteúdo e tudo, e ela é de direito tributário, tá? Então, é para quem se inscrever realmente em direito tributário. Está bem? Qualquer dúvida, então, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar lá no Insta, tá certo? Um abraço, até o próximo.